Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos já há algum tempo falando sobre os heróis da fé. E a palavra herói, ela é forte, né? Quem aqui ousaria levantar a mão e dizer, eu sou um herói? Né? Então, às vezes, quando eu dava a minha aula, nos meus cursos, ou para os meus alunos, eu colocava uma frase no quadro, isso só ele faz. E eu perguntava para os alunos, estou perguntando para vocês, quais as duas interpretações que essa frase tem? São duas interpretações que transformam o ele num herói ou num mané, um cara comum, qualquer. Se você fizer assim, isso só, vírgula, ele faz. Quer dizer, é só isso, né? Então ele faz. Agora, se você colocar a vírgula depois do isso, vírgula, só ele faz. Ele é um herói. E a base que nós temos usado, ou a base para a gente falar sobre os heróis da fé, está no livro de Hebreus. Eu queria que você pudesse abrir, se você puder, na sua Bíblia física ou virtual, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é um capítulo muito instigante, interessante, porque ele dá a definição de fé de acordo com aquilo que Deus pensa. Mas nós vamos ver essa definição. É logo no primeiro versículo. Ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certeza do que você espera. Certeza do que você não vê. Seus olhos não veem, mas você tem certeza. Isso é fé. É o que Deus define como sendo fé. E essa definição é muito forte, porque nós somos muito ligados aos nossos 5 sentidos. A gente aprende isso no ensino fundamental 1. Quais são os 5 sentidos, pessoal? Vamos lá? Vamos começar? Audição. Paladar e olfato. Nós vivemos por meio disso. Nós apreendemos o mundo por meio dos 5 sentidos. Mas aqui, fé ultrapassa os 5 sentidos. E depois, o livro de Hebreus diz que foi por meio dessa fé aí, que pessoas, os antigos, né, receberam bom testemunho. E aí começa uma lista daqueles que são considerados heróis da fé. Começa por Abel, depois fala de Enoque, depois, no versículo 7, Noé, depois Abraão, aí depois, deixa eu ver aqui, tem vários citados aqui. Não fiz a lista toda aqui, para a gente... Mas vamos lá, gente. A partir do 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Está falando daqueles a quem foi prometida a terra. A tal da terra prometida. Eles não viram, mas viveram por ela. De longe viram, de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles tinham certeza, nós não pertencemos a este lugar. Deus nos deu um lugar, mas eles não viram esse lugar. Aí depois, fala de Abraão, da prova de fé dele. Depois, no 20, fala de Isaac. 21, Jacó. 22, José. 23, Moisés. Depois,
Isso. Aí depois, no 32, dá mais uma lista e não detalha muito o que cada um fez. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, todos. Depois essa lista continua. Vamos lá. Deixa eu ver. No 31, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões. De toda essa lista, um nome chama a atenção. Exatamente, Raabe, uma prostituta. A única mulher da lista, prostituta. Aquela pessoa que se nós tivermos alguém na família, a gente não fala sobre ela. A gente tem vergonha. Como assim? Uma prostituta na família. Mas Deus decidiu que essa mulher foi uma heroína da fé. Ele decidiu só porque ele quis? Não, porque ela realmente demonstrou a fé que agrada ao Senhor. E nós vamos ver um pouquinho sobre ela. Não vou falar só sobre ela, mas um pouquinho mais sobre ela. Essa mulher não era judia, não era israelita, não era hebreia. Ela era da terra de Canaã. Nós vamos ver a história dela um pouquinho. E ela está na linhagem de Jesus, ou seja, Jesus é descendente dela. Uma prostituta. Por quê? Eu creio que um dos motivos é para acabar com os nossos preconceitos. Lógico. A história de Raabe está no livro de Josué. Vamos lá? Josué. Capítulo 2. Josué capítulo 2 diz assim: lembrando a vocês que esses eventos ocorreram logo após a morte de Moisés. Moisés e o povo chegaram próximo à terra de Canaã, viram a terra, né? E quando Moisés ainda era vivo, ele mandou espiões para ver a terra. Entre eles estavam dois jovens, Josué e Calebe. Foram ver a terra, todos eles, 12 espiões, voltaram trazendo um relatório. 10 deles falaram: olha, essa terra é maravilhosa. Maravilhosa. Dá de tudo nela. Mas os habitantes dela são muito fortes, são como gigantes, nós não vamos ter chance. 2, Josué e Calebe falaram: não, a terra realmente é maravilhosa, mas Deus nos prometeu, vamos lá que a gente conquista essa terra. Mas o povo recuou e por isso o povo ficou no deserto 40 anos. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo e mandou espiões. Vamos lá, a partir do versículo 1, no capítulo 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. E lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Irmãos, não vamos ceder à tentação de achar que eles foram lá para dormir com ela. Eles tinham uma missão muito séria. É muito provável que ela tivesse uma estalagem. A gente vai ver por que isso é muito provável. Tá? Não era simplesmente só a casa dela. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Como? Como é que os espiões foram descobertos? Porque provavelmente aquilo era uma estalagem, eles viram 2 caras estranhos e foram avisar o rei. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe. Ela era conhecida. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Imagina você, um rei, ordenando que uma mulher mandasse embora homens que estavam lá porque eram espiões.
O que será que aconteceria se esse rei fosse o Vladimir Putin? E se essa Raabe fosse uma soviética, dona de uma estalagem, e não obedecesse ao Putin? O que vocês acham que iria acontecer? Se vocês leram nos últimos anos o que ele fez com os inimigos dele, dá para imaginar que provavelmente ela morreria envenenada. Esse é um método bastante utilizado pelo senhor Vladimir. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Raabe mentiu ao Putin. Caramba, que coragem. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Por que Raabe acolheu 2 estrangeiros na sua casa, que vieram espiar a terra em que ela morava? Por que ela não disse, não delatou esses 2? Por que será? Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Como que ela sabia? Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Essa mulher tinha ouvido falar, como todos os habitantes da cidade tinham ouvido falar, daquilo que tinha acontecido com os hebreus quando saíram do Egito. Mas ela ouviu falar como todo o povo, mas a atitude dela foi diferente. Olha o que ela diz aqui na continuação. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparam a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Aparentemente, uma mulher assim, bem, vamos aproveitar a situação, já que esses caras aí vão nos conquistar. Mas pensem, a terra de Canaã, segundo os espias anteriores lá da época de Moisés, eram homens poderosos, grandes em estatura, intimidaram aqueles espias. Será que eles tinham se tornado fraquinhos? Certamente não. Por que a Raabe acreditou que Deus iria fazer com que o povo de Israel vencesse e dominasse aquela terra? Esse momento foi um momento importante para Raabe. Ela creu na existência do Senhor, creu naquilo que Ele poderia fazer e creu também na misericórdia que Ele poderia revelar para ela, demonstrar para ela. E aí, por causa dela, os 2 espias não foram mortos. Voltaram com o relatório para Josué. E Josué cercou a cidade de Jericó. E vocês devem conhecer, pelo menos alguns de vocês conhecem a história de que Jericó foi conquistada. Aí os espias disseram assim, no versículo 14, a nossa vida é pela de vocês. Os homens lhe garantiram, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra.
Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Aí eles combinam um sinal. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai, sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. E a missão desses espiões foi bem sucedida por causa de Raabe. Ela confiou no Deus de Israel. Ela era uma estrangeira. Quer dizer, ela era uma cananita. Mas ela não apenas acreditou em Deus, ela agiu. Ela tomou uma atitude. Esse Deus é esse Deus poderoso, então eu preciso ajudar esses homens porque esse Deus é poderoso. E quando o exército de Israel tomou a cidade de Jericó, somente a casa da Raabe e todos que estavam dentro foram poupados. Mas aconteceu mais coisas com Raabe. Não foi só isso. Ela foi aceita. Ela foi como que ela recebeu um passaporte judeu. Ela passou a fazer parte do povo judeu. E se casou com um judeu. Como é que a gente sabe disso? A palavra nos revela. Vamos abrir em Mateus, capítulo 1, versículo 5. Esse capítulo todo de Mateus, esse primeiro capítulo, fala da genealogia de Jesus. De onde veio Jesus? Quem foram os ancestrais de Jesus? Então começa, com Abraão. Tá? Mas no versículo 5, fala assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Mas era uma outra Raabe. Por que outra? Como que do nada se citaria o nome dela aqui, se não houvesse na história de Israel uma referência a uma Raabe? É a mesma Raabe, irmãos. Boaz foi aquele que se casou com a viúva Ruth, que está lá no livro de Ruth. Para que ela tivesse se casado com um judeu, é porque ela foi aceita como do povo de Deus. Deus não olhou para o passado de Raabe. Deus não olha para o seu passado. Deus não olha para aquilo que você fez antes. Deus não olha para o meu passado. Ele recebeu Raabe. Deus recebeu Raabe como ela era, como ela estava. Deus recebe você como você está. Deus me recebeu como eu estava. Assim como Jesus recebeu Madalena, que foi pega em adultério e pelo jeito não tinha sido a primeira vez, não olhou para o passado dela. Aqueles homens que te jogaram aqui, não te condenaram mais, então também não te condeno. Mas Jesus diz uma palavra, como eu já compartilhei com vocês, mas vai e não faça mais isso. Raabe foi aceita e Deus honrou de tal maneira a fé de Raabe que ela faz parte da genealogia de Jesus. Não diz mais nada. O que ela fez depois? Não sei, não sabemos. Mas pelo jeito ela criou os filhos na fé do Senhor. Boaz era um desses homens, um desses filhos, na fé do Senhor Deus. Raabe é citada em outras passagens do Novo Testamento, Em Hebreus, como a gente acabou de ver. Em Tiago também. Vamos dar uma abrida lá. Tiago, capítulo 2. As coisas estão caindo aqui.
Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, irmãos, versículo 25. Vamos lá. Aqui, Tiago está discutindo a questão de fé e obras. A fé vem antes, as obras vêm depois, mas uma fé sem obras é morta. E aí ele começa a falar sobre obras que grandes homens de fé tiveram. Então, por exemplo, no versículo 23 fala sobre Abraão, e no 25 fala, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Interessante que Tiago enfatiza Raabe, a prostituta. Isso me faz pensar. Por que a ênfase? Raabe, a prostituta. Para mostrar para nós como nós somos preconceituosos. Como o nosso conceito de ser aceito por Deus é totalmente diverso do conceito de Deus. Antes ela era uma prostituta. Casou-se com um judeu, tornou-se mãe de um menino chamado Boaz, que se casou com uma viúva chamada Ruth. Isso está no livro de Ruth, capítulo 4. Deus levantou uma prostituta para ser a tataravó de Davi. E da linhagem de Davi veio Jesus. Como que Deus usou uma prostituta, como que Deus pode nos usar? Como que Ele pode me usar, um pecador miserável como eu? Como eu disse, irmãos, Raabe não foi lembrada, ela não é lembrada na Bíblia pelo seu passado. A palavra prostituta está ali enfatizada várias vezes para mostrar para nós que qualquer coisa que a gente tenha feito, Deus pode nos perdoar, se tivermos fé. Raabe é essa mensagem para nós. Ninguém fala muito sobre ela quando fala dos heróis da fé. Mas a Bíblia cita vários outros heróis da fé. São pequenos, grandes heróis da fé. Alguns que eu quero compartilhar com vocês do Novo Testamento. Vamos abrir em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Versículos de 3 até 5. Aí diz assim: irmãos, quem está falando aqui são os apóstolos. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. A tarefa era cuidar da igreja que estava se tornando muito grande. Então, especialmente o grupo mais vulnerável estava sem cuidado devido, que eram as viúvas. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, os discípulos chegam e falam para a igreja: escolham aí 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, de bom testemunho. Se aqui viessem os apóstolos e falasse para nós: escolham 7 homens de bom testemunho. Na época, infelizmente, ainda havia aquela questão da mulher ser mais desvalorizada, mas nós vamos ver aqui alguns exemplos interessantes. Mas esses primeiros eram só homens. Quantos de nós seríamos escolhidos? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria e com bom testemunho. O bom testemunho é a fé. Lembrem-se de Hebreus que diz isso. E aí, eles escolhem. Tal proposta agradou a todos, versículo 5. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo. Era estrangeiro. Irmãos, Estevão, todos nós, né?
Quem está na igreja há mais tempo ouviu falar, né? Foi aquele que foi apedrejado, porque ele fez um discurso duro sobre Jesus, e ele teve a visão de Jesus de pé. Mas quem foram? Filipe também é conhecido. Mas quem foram? Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau. Nenhum detalhe sobre nenhum deles, mas eram homens cheios de fé, irmãos, cheios do Espírito Santo. Graças a eles, a igreja teve suas necessidades atendidas. Heróis da fé, citados aqui, porque Deus considerou que eles eram homens de fé. Vamos mais um pouquinho para frente, no livro de Atos, vamos para o capítulo 16. Interessante porque Atos significa atitudes, coisas práticas. Nós vamos ver vários no livro de Atos. Não é uma fé só de falar. Irmãos, um parênteses aqui. Só acreditar em Deus não significa ter fé em Deus, ok? Porque a Bíblia diz que até os demônios creem e os demônios não têm fé em Deus. Eles acreditam na existência de Deus. Então, acreditar na existência de Deus não te leva a lugar nenhum. Ok? É a fé nesse Deus Todo-Poderoso que nos leva a algum lugar. Então, no capítulo 16, versículo 15, fala sobre uma mulher. Capítulo 16, versículo 15. Tendo sido batizada, vamos começar antes, no 14. Uma das que ouviam, porque aqui fala sobre a conversão de uma mulher chamada Lídia. E ela foi convertida, né, estavam à beira do rio, né, e os apóstolos pregando. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Fé prática. Hospitalidade. Muitas vezes a gente não dá muita importância. Mas receber pessoas, receber servos de Jesus demonstra fé. Tão importante. Se você recebe pessoas na sua casa, que estão no lugar em que você mora, para pregar o Evangelho, você está servindo ao Senhor com a tua fé. Então, assim, a hospitalidade, especialmente para com aqueles que são do Senhor, tem um valor inestimável. Raabe não só recebeu aqueles espias, ela cuidou deles. Deu alimento, provavelmente eles não tinham levado alimento. Lídia recebeu Paulo e Timóteo e outros, e deu-lhes descanso, lugar para descansar, deu alimento a eles. Vamos voltar um pouquinho, capítulo 9. Mesmo livro de Atos. Capítulo 9 fala de um personagem conhecido, mas ele fez uma coisa só. Capítulo 9, versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas na rua chamada Direita. Em São Paulo nós temos a rua Direita. Será que tem alguém chamado Judas lá? Talvez não, né? E pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel.
Ananias tinha uma missão extremamente importante. Ele foi até Paulo, obedeceu ao Senhor, e por causa dessa obediência, ele foi chave para que o ministério de Paulo tivesse início. Ah, mas se Ananias se recusasse, Deus usaria outro. Verdade, mas Ananias foi. Não se fala mais nada sobre Ananias. Você já pensou? Deus fala para você, numa visão. Ele foi pela fé no Senhor. Porque o que ele sabia de Paulo eram coisas terríveis. Ele não sabia que Paulo tinha se convertido. Não sabia. Deus falou, esse cara vai ser instrumento meu. Agora vai. Tá bom. Ananias não sabia se Paulo estava com um monte de outros do Sinédrio para matar qualquer cristão que chegasse perto dele. Ele não sabia. Poderia ser? Poderia. Ele não sabia mais nada. Você já ouviu falar de Jason? Quem aqui já ouviu falar de Jason? Não o herói grego. Jason. Os pastores sabem. Recentemente eu ouvi falar desse Jason aí. Vamos ainda no livro de Atos, capítulo 17. Vamos lá. Esse cara também foi um herói da fé. Capítulo 17, versículo 5. Paulo estava em Tessalônica, né? E não necessariamente eram muito bem-vindos lá. Tá? Os judeus daquela cidade, né, Paulo logo começou a fazer, né, pregações e teve ressurreição de morto lá, tal. E no versículo 5, os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. O objetivo era prender ou, no mínimo, dar uma surra em Paulo. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Paulo e Silas estavam na casa. Dizia-se, né? Ah, Jason hospedou esses caras. Jason foi arrastado lá para o meio da multidão e foi acusado de ter hospedado Paulo e Silas. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Jason foi corajoso. Hospedou Paulo e Silas. Quando, né, a multidão chegou lá, Paulo e Silas já tinham saído. Mas imaginem que Jason fosse um soviético e fosse levado à presença do Vladimir Putin. Às vezes a gente lê algumas passagens, parece que é uma coisa meio tranquila. Você imagina uma multidão ao teu redor, querendo, no mínimo, te bater. Jason, por sua fé, foi corajoso. Ele arriscou sua vida por simplesmente hospedar Paulo e Silas. Pagaram uma fiança lá para ser soltos. Não se sabe quanto foi. Não devia ser muito barata. E aí vem uma pergunta. O que nós já arriscamos por Jesus? O que vocês, adolescentes, já arriscaram por Jesus? Eu fui professor de ensino médio e de ensino fundamental 2 durante 9 anos, no Colégio Mackenzie. Agora quero falar para vocês, adolescentes, vocês a partir dos 12 anos, que era a partir dos 12 que eu dava aula. Eu vi muitos meninos e meninas ali, que se diziam crentes no Senhor Jesus, e recebiam relatório de mau comportamento toda semana. Havia outros meninos e meninas que eram condizentes, agiam de maneira, né, condizente com a sua fé em Jesus. Um, inclusive, chegou a me dizer, eu sou do grupo de louvor, professor. Eu dou aula de escola dominical. Foi expulso do colégio por mau comportamento.
Talvez porque ele não quisesse arriscar a se dizer crente em Jesus e agir como um crente em Jesus. Não queria, talvez, desagradar a turma da zoeira. Porque aqueles que eram mais firmes eram zoados. Eu presenciei. O que você, adolescente, já arriscou por Jesus? Você, profissional, no seu trabalho lá, o que você já arriscou por Jesus? A lista de Hebreus 11, irmãos, não é uma lista assim definitiva, não são só esses os heróis da fé. Não. Ela é uma lista representativa. Ela representa o quê? Há aqueles que foram famosos, grandes feitos, grandes milagres que estão relatados na Bíblia. Também nessa lista há pessoas que não têm, a única menção a elas é esse nome delas aqui. Não é citado mais nada. Há uma de passado, né, não muito bom, do nosso ponto de vista, que foi a Raabe, uma prostituta. Mas se a gente olhar ali o versículo 32, do mesmo livro de Hebreus, a gente vai ver por quê. Vamos voltar lá para Hebreus. O capítulo ainda é o 32. Não, perdão, o capítulo é 11, o versículo 32, quase lá no final. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé, ou seja, aí vem uma lista aqui, vem algumas coisas. Inclusive nós não ouvimos qual foi o personagem que passou por isso. Os quais pela fé conquistaram reinos, os heróis, grandes heróis, praticaram a justiça, um pouquinho menos talvez, foram justos no seu viver diário, ou talvez numa posição de juiz, numa posição de autoridade, foram justos. Alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, que também é algo bem heróico, apagaram o poder do fogo, outro feito heróico, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Quantos da fraqueza tiraram força? Só isso, só por isso estão nessa galeria. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns casos são citados na Bíblia. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, foram zoados. Quantos? Milhares. Mas estão na galeria da fé. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Paulo e Silas são dois citados, mas só eles? Claro que não. Apedrejados, cerrados ao meio. A tradição diz que esse cerrado ao meio aqui foi Jeremias, mas não se sabe. Cerrado ao meio. Gente, não havia anestesia na época. Foi cerrado vivo. Postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Irmãos, todas essas pessoas, tanto as citadas nominalmente quanto as anônimas aqui, tiveram em comum o fato de terem sido declaradas justas por Deus. Obtiveram um bom testemunho de fé. Mas essa justificação não era baseada nas obras deles, mas na fé. Claro que essa fé produzia obras, lógico, mas não eram as obras que justificavam esses homens, era a sua fé. E é fácil a gente perceber isso porque vários personagens que a Bíblia cita, só você ler ela inteira, fala de fraquezas
e de coisas terríveis que alguns desses homens fizeram. Coisas terríveis. Abraão, por exemplo, quando ele estava passando por uma cidade, com medo de ser morto pelo líder daquela cidade lá, falou que a Sara, a mulher dele, era a irmã dele. Meia irmã, então meia é verdade. Ela era bonita, o rei daquela cidade, então vai fazer parte do meu harém aqui. Covarde. Mas um grande herói da fé. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou, tomou a mulher de um soldado e planejou o assassinato dele. Também não foi um bom pai, mas foi justificado por sua fé. Apesar das suas imperfeições, eles foram usados por Deus para cumprir o propósito de Deus. Raabe, como eu disse para vocês, prostituta. Moisés, assassino, matou um egípcio. Mas o cara que foi morto estava maltratando, mas é um assassino. Jacó enganou o pai para ter a bênção primeiro. Primeiro tinha que ser abençoado o seu irmão Esaú. Ele enganou o pai, que já estava cego, com a ajuda da mãe. Pessoas comuns, com falhas, imperfeições, mas foram destacadas por causa da sua fé em Deus. Eles confiaram em Deus para que Deus os guiasse para cumprir o propósito de Deus na vida deles. Deus os honrou. Nós também, irmãos, podemos entrar para a galeria dos heróis da fé. Não precisamos ser especiais, não precisamos ter muitos dons nem talentos. Por exemplo, Abraão é um grande herói da fé, mas ele não fez nenhum milagre. Não, pelo menos não tem nenhum milagre citado na Bíblia que ele tenha feito. Basta termos fé. Aqueles que não desistirem, que continuarem firmes, vão ser contados nessa galeria dos heróis da fé. Por que isso é tão importante para Deus? Porque em Hebreus, no capítulo 11 mesmo, no versículo 6, diz, é uma palavra que é muito conhecida, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil, gente, é impossível. Então não basta só crer em Deus. Gálatas 3:11, o justo viverá pela fé. Não baseado nos 5 sentidos. Desafio para nós. Desafio para mim. Esses são pequenos, grandes homens e mulheres, heróis da fé. E Deus nos chama para ser também heróis da fé. Mesmo que a gente não se considere, né, muita coisa. Não, mas diante de Deus, você pode ser um instrumento valioso e tremendo, porque Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Independentemente do que você tem como talento ou o que seja. Então não use mais a desculpa. Mas eu não sei fazer aquilo, eu não sei pregar. Você não precisa pregar. Mas eu não sei cantar. Você não precisa cantar. Eu não sei falar. Você não precisa nem falar, você pode ser mudo. Mas eu não sou mais tão jovem. Você ainda está aqui. E se você ainda está nessa terra, porque Deus ainda tem propósito para cumprir na tua vida. Tudo bem, você é mais velho, não tem a força da juventude, mas está morto? Não. Então, alguma coisa está errada, porque você ainda está aqui. Mas eu sou muito jovem. Como eu compartilhei com vocês quando eu falei sobre Dorcas, você mesmo jovem, adolescente, você pode marcar a vida das pessoas ao teu redor, dos teus amigos, pela tua fé. Vai ter que aguentar a zoeira? Vai. Tem jeito. Mas não há desculpa.
porque Deus pode fazer de você grande bênção, e Ele quer fazer isso no meio de quem você vive, com as suas características, com os seus defeitos, com as suas fraquezas. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado principalmente pela Tua misericórdia em nos acolher, Senhor Deus, e nos permitir ser salvos. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Pai, queremos, a única resposta, Senhor, que nós podemos dar a Ti, é nos colocar diante de Ti e pedir que o Senhor nos use da maneira que o Senhor quer usar, porque só o Senhor pode usar todas as nossas potencialidades, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa caminhada. Ajuda-nos, Pai Santo, na nossa fé muito pequena, Pai, na nossa falta de fé. Precisamos também do Senhor para isso. Pai, obrigado porque o Senhor olha para nós com amor, não com o dedo apontado. Restaura-nos, Senhor, restaura as vidas, restaura o ânimo, restaura a nossa fé. Porque, como Paulo disse um dia, tudo nós podemos naquele que é o Senhor, que nos fortalece, Senhor. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Carlos. Obrigado, Rosinha.